pouco depois da morte da minha mãe, eu troquei de ginecologista. E a ginecologista me disse assim: olha, cada quilinho a mais, mais perto tu tá do câncer. Ter mais consciência na hora que tu come, na hora dos exercícios, naquilo tudo que tu faz, isso é extremamente transformador. É muito importante que a gente saia desse processo de estresse. Então, assim, a meditação é uma coisa que faz tu fluir, né? E ficar num estado mais evoluído, né? O nosso corpo é um pulsar, né? Que nem o coração, aperta e solta. Agora, se tu só fica no estresse apertado, ah, contrai tudo, contrai as vasos musculares, aumenta a pressão, aumenta tudo e nada, as células não são bem nutridas, então nada funciona direito. A gente tem um poder imenso dentro de nós que está sendo muito pouco utilizado. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vamos fazer uma live com a doutora Beth Vale. A doutora Beth Vale é psiquiatra, tem um livro que é best-seller, muito vendido na Amazon, que se chama O Poder do Emagrecimento. A Beth Vale é médica psiquiatra, especialista em medicina funcional integrativa, autora do best-seller O Poder do Emagrecimento, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, ajuda mulheres a emagrecerem com saúde, vitalidade e leveza, através do método MATS, Mulheres Animadas e Dispostas. Mulheres, M de mulheres, A de animadas e D de dispostas. E o S do plural, porque são várias mulheres. Afinal, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, ela tem um livro chamado O Poder do Emagrecimento. E eu fui lá na Amazon conferir, tá super bom, super bombado. Eu queria que você contasse a sua história, que eu achei a história muito interessante, como você me contou. A doutora Beth Vale é psiquiatra, funcional integrativa, e ela é autora do livro O Poder do Emagrecimento. E tem uma história pessoal com o emagrecimento, né? Uhum. Tá me ouvindo bem? Muito bem, Ai, que bom. Não, é o seguinte, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, Leda, que é uma honra estar aqui contigo, imagina. porque tu é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, né, e acho que as pessoas, assim, da nossa faixa etária que estão a mil, assim, eu acho que são exemplos, e tu é um exemplo de transformação também, que viesse da televisão, depois fizesse, agora está explodindo no YouTube, e como jornalista que traz a verdade, né? Que traz essa questão de trazer pessoas para que mais pessoas saibam de como se cuidar mais, de como ter ah, algum prazer maior, Algum prazer algum com a própria ganho, saúde, né? desenvolvimento, longevidade, né? Tu traz sempre profissionais super capacitados e eu estou honrada de estar aqui contigo. E eu fico feliz de você ter aceito o convite. Muito obrigada por estar aqui. E me conte nos conte a sua história, para quem não sabe. Bem, eu sou psiquiatra, né? E eu passei a vida inteira assim dentro de uma psiquiatria clássica, trabalhando com medicações. E assim, ó, foi uma vida muito sofrida porque eu vivia no efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E dentro das crenças limitantes que eu tinha, né? Depois da menopausa, eu disse, bem, aí eu só vou engordar e não tem mais volta, né? E aquelas crenças, aquilo que tu acredita é aquilo que vai acontecer. E era exatamente o que estava acontecendo. E assim, para tu ter uma ideia do grau de meu sofrimento, as pessoas dizem assim: ah, mas tu nem era tão gorda assim. Eu disfarçava bem, né? Mas 16 quilos a mais é um bocado de gordura a mais, né? Mas a gente sabe disfarçar. Eu disfarçava bem, acho que eu disfarçava bem. E assim, ó, não ia, fiquei 20 anos sem ir para a praia, 20 anos sem botar um short, porque realmente a minha gordura era assim, na cintura até no joelho, assim. E eu me sentia muito mal. Tem pessoas que eu vejo que vão na praia, coisa assim, mas eu não conseguia, assim. Isso aí me privou de até festas com a minha turma, que era na praia, essas coisas assim. Eles, não gosto de praia ao meio-dia, essas coisas tudo a gente inventa um monte de desculpas, né?
que a gente foge de fotografia, que a gente foge de vídeo, foge de tudo. E então eu fazia de tudo para emagrecer, né? Fiz tudo que é tipo de dieta, tomei tudo que é tipo de remédio. Loucuras, loucuras que eu, como psiquiatra, me envergonho de ter feito, mas agora já foi. Né? De vários tipos de medicações, de laxantes, diuréticos, assim, todas aquelas, tudo que me dizia de dieta, de coisa assim, eu fazia. E evidentemente é que essas coisas malucas nada funcionam, né, Leda? Então, o que que aconteceu? Depois que a minha mãe morreu, eu entrei assim num estado bem confusional, assim, sabe? Eu acho que mãe não podia morrer, Não devia mesmo, não. não devia, né? E eu me senti órfã, assim, e daí eu fui procurar yoga para me acalmar, né? Que a yoga também era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas de repente eu não fazia por aquelas coisas assim, não é para mim, eu não tenho corpo de yoga, essas coisas assim. E com a yoga eu aprendi a meditar, né? E assim, ó, nada acontece por acaso, porque foi exatamente assim, um pouco depois da morte da minha mãe, eu troquei de ginecologista e a ginecologista me disse assim, olha, cada quilinho a mais, mais perto tu tá do câncer. E essa foi a frase que mudou minha vida, assim, né, Leda? Porque a minha mãe tinha morrido de câncer, tinha acabado de morrer de câncer, foi muito sofrido, né, de tu ver, né? Meu pai tinha morrido de câncer, então os dois velhinhos se definhando foram fins muito tristes, né? A minha irmã tinha tido dois cânceres de seio, mas ela conseguiu curar eles, né? Minha avó tinha tido câncer. E, e assim, ó, para mim estava certo que eu ia ser uma velhinha gordinha e não tinha opção, porque eu fazia tudo certo, entre aspas, eu comia bastante fruta, eu comia diets e lights, eu só comia coisas integrais. Então, para mim, eu estava tudo Tava certo, tudo certo. estava tudo certo. E daí essa médica, quando me disse isso, eu disse, bem, vou morrer de câncer, não tem, né? Eu faço tudo certo, entre aspas, né? Hoje eu vejo que eu fazia tudo errado. E tô na menopausa, né? Eu sempre imaginava assim, olha, todo aquele volume que a gente gasta energético com a menstruação tinha acabado, aquilo tudo estava indo realmente para o meu culote, para minha barriga, para minhas pernas, para minha celulite. E o que aconteceu foi que daí ela me deu alguns trabalhos científicos, né, me mostrando que muitas coisas eu estava fazendo errado, como também a questão, né, falou a questão do glúten, a questão né, dos açúcares demais, né, que a fruta tem que ser comida com critérios, tu não pode comer assim à vontade, hoje se sabe disso, né? E aí eu comecei a estudar e tirei totalmente, né? O açúcar eu já não tinha mais, mas tirei totalmente o glúten, né? E o leite e o açúcar também, né? Foram os três básicos, assim. Comecei a emagrecer, assim, em questão de um ano e pouco, eu emagreci 12 quilos. Coisa que para mim isso era milagre. Eu até pensei que será que eu não estou doente? E quando isso aconteceu, Leda, foi uma coisa muito incrível, assim, porque eu me senti, né, dores que eu tinha desapareceram. Cansaço desapareceu. Isso eu tinha 62 anos. Ah, me senti muito mais forte, muito mais animada, assim, né? E não acreditando, porque eu passei a vida inteira engorda, emagrece, tirei essas coisas e que nem deixei de comer bastante, porque eu gostava de comer realmente, né? Gosto de comer. A questão não foi a questão do volume, foi a qualidade da alimentação. E bem, daí eu, né, tava dentro ainda do consultório, com psiquiatria clássica, trabalhando com minhas pacientes, muitas pacientes gordinhas, muitas pacientes deprimidas. E daí eu comecei a usar, né, esses conhecimentos com elas. E foi incrível quando elas começaram a parar de tomar medicação e a começar a se sentir melhor e emagrecerem também. Seja membro apoiador do canal Leda Nagli, custa R$ 1,99 por mês e você me ajuda a comemorar os 50 anos de jornalismo e a ter mais e mais entrevistas para você assistir. Clica no botão aqui embaixo para se tornar membro e saber mais detalhes. Valeu? Até lá!
E aí, esse, meu Deus do céu, né? Isso aí é quase que milagroso, né? Agora tudo isso aí está muito falado na televisão e coisa assim, né? Mas há 10 anos atrás era bem diferente. E aí, eu disse, nossa, eu tenho que trazer isso para o mundo, né? Só que dentro de toda essa personalidade de gordinha, de engorda e emagrecer, eu assim, ó, eu era completamente fóbica de fotografia, eu não tirava fotografia, ou tirava, sabe aquela fotografia que gordinho tira escondido, assim? Sei. Ou então De lado, atrás do de outro. ladinho atrás, né? Vídeo, nem pensar, né? E aí, mas me deu uma coisa, assim, de que eu precisava divulgar mais. E foi aí que eu comecei a entrar na internet para poder divulgar esse trabalho. E a partir dali eu fiz, né? Tive vários cursos, fiz várias turmas, fiz 18 turmas de curso de emagrecimento. E é nisso que eu estou hoje, assim, né? Então eu vejo que e trabalhando assim muitas e tem muitas pessoas também que a dificuldade maior que tem também são aquelas travas emocionais, né? Que não permite que a pessoa chegue aonde quer, né? Por questões de merecimento. Então eu como psiquiatra que eu gosto dessa de trabalhar essa questão psíquica também. Então é um trabalho conjunto, assim, né? E nessa Você acha que época as pessoas se boicotam? acho que acho que sim. Acho que existe muito boicote, existe muito não merecimento. E nessa época também, o que aconteceu comigo foi que eu comecei a fazer yoga e comecei a meditar. E meditar de uma forma intensa, assim, que de repente eu digo até foi viciante, assim, porque eu me senti tão bem e aconteceram coisas incríveis, assim. Por exemplo, porque eu comecei a meditar, porque minha mãe tinha morrido, porque eu estava naquele processo confusional e porque eu queria me acalmar. Para mim, a meditação, a yoga era para me acalmar. E depois de uns 3 ou 4 meses que eu já vinha meditando, assim, meditando não só nas aulas de yoga, em casa também com bastante frequência, um dia eu penso numa pessoa que eu sentia muita raiva, aquelas pessoas que fizeram mal para ti ou para tua mãe ou alguma coisa assim que tinham que eu tinha raiva, assim, eu pensava na pessoa que tinha raiva, assim, uma raiva mortal, daqueles apertos que chega a doer no peito, assim. Sim. O veneno é só nosso, né? Mas era o que eu sentia. Pior é isso. É que o veneno é nosso. Mas era isso que eu sentia. E daí, Leda, eu pensei nessa pessoa e não sentia essa raiva. E daí as pessoas até me diziam assim, bem, então tu perdoasse. Daí eu cheguei assim, olha, perdoar é tu lembrar e não doer. Então perdoei. Mas na realidade não é nem não perdoar. Era assim, era como se aquilo que ela tivesse feito fosse dela, não teria me atingido mais. Porque foi tão pequeno por parte dela que era dela, não era mais meu. Então, esse processo todo, assim, de sentimentos mais amorosos, sabe, de ter mais consciência na hora que tu come, na hora dos exercícios, naquilo tudo que tu faz, isso é extremamente transformador. Né? Então, é dentro desse processo holístico, assim, né, que eu busco trazer para o maior número de pessoas possíveis esse olhar, né, de autocuidado, né, porque e não é fácil, né? Porque a gente vai na rua, não tem nada para comer, É, tem que se organizar muito, tem que planejar, né? tem que se É organizar. diferente do comer tradicional, né? Não Você não. chega em qualquer lugar, tem, né? Tem É, sanduíches, coxinhas, empadinhas e não sei o quê. não, né? Tem que pedir um omelete, pedir alguma É, coisa que sai fora do esquema. Assim, tu olha na vitrine, assim, não tem nada para te comer. e tem que gostar dessas coisas, né? E tem que não se deixar tentar também, né? Sim, e Essa aí virada da cabeça, assim, como é que você deu essa virada? Porque quando você comia só coisas integrais e tal, de vez em quando você deixava escapar uma coisa desse tipo, né? Tipo uma empada, um pastel, uma coisa assim desse tipo. mas assim, ó, no integral eu não consegui emagrecer, porque o integral tinha glúten, né? E muitas vezes tem mais calorias até que o próprio Tem pão de mais farinha açúcar. até que o não Tem mais integral. farinha, tem mais calorias, às vezes tem mais coisas que eles colocam. Você começou a ler muito rótulo?
muito total. Daí eu fiz medicina ayurvédica, daí eu fiz medicina integrativa, funcional integrativa, para poder entender cada vez mais o que acontece com as nossas células, né? Mas cada vez mais eu vejo, né, assim, ó, quando tu. Eu não me permito mais ficar braba, assim, sabe? Eu não me permito me irritar. Até assim, tá, se de repente no trânsito, não que tu não te irrite, mas assim, eu não me permito o tempo nenhum, assim. Quando eu me dou conta, eu já trago pro meu prumo, assim. Porque quando tu tá nesse processo de uma frequência mais elevada, né, Leda, as nossas células todas, elas funcionam melhor. Porque se tu tá num processo de estresse, acho que grande parte dessas pessoas que realmente não conseguem engordar, e o estresse é a pior coisa que tem, né? Consegue emagrecer. Não consegue emagrecer e o estresse é a maior coisa que tem porque a gente está em processo de sobrevivência. Então, quando tu está sobrevivência, tu está liberando adrenalina, tu está liberando cortisol, que é o processo de luta e fuga. Seria assim, quando a gente, os nossos ancestrais, né, quando levavam um susto, eles era luta-fuga. Então, todo o sangue vai para as extremidades, sai do cérebro, sai do coração, a nossa imunologia baixa, porque o negócio é sobrevivência, a gente fugir, né? Então, o que eu vejo que hoje todas as pessoas vivem nesse processo de sobrevivência. Oi, pessoal, passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Então, assim, ó, o que que acontece? Nesse processo de sobrevivência, nós temos pouca capacidade cognitiva, porque o nosso cérebro está vazio, nosso sistema digestivo piora, e a gente sabe hoje o intestino, a importância do intestino estar saudável, né, para poder nutrir, para poder, né, ter poder subtrair os nutrientes necessários do nosso corpo. Então, é muito importante que a gente saia desse processo de estresse. Então, assim, a meditação é uma coisa que faz tu fluir, né? E ficar num estado mais evoluído, assim, né? Um estado de gratidão, de amorosidade, de solidariedade, né? Então, eu gosto de brincar, uma brincadeira que eu faço durante o dia, assim, eu gosto de sair e tirar, roubar sorrisos das pessoas. Então, Como assim? aquela pessoa que está no supermercado ali, que está ali, né, só pagando a conta, não olha nem para ti, assim, oi, como é que tu tá? Tudo bem contigo? E dou um sorriso, assim. As pessoas estranham porque as pessoas não estão acostumadas a ser olhadas, né? E se isso é uma frequência que te dá uma energia muito grande, que deixa tuas células relaxadas, teu corpo relaxado. E quando o teu corpo está relaxado, ele permite tu soltar o peso, tu soltar né, as tuas amarras, assim, né? E eu fiz uma imersão agora em maio, não sei, com o Joe Dispenza, não sei se você conhece o Joe Dispenza. Não, me conte. O Joe Dispenza, ele é autor de vários livros, assim, né? Um deles é Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, e essas imersões de longo prazo, foram 7 dias assim, onde tu passa meditando, entendendo o que que se passa dentro do teu corpo quando tu está meditando, né? Então, dentro desse processo de cura. Então, a E gente vê. foi aqui mesmo, no Brasil? Não, foi em Cancún. Foi em Cancún. Ele faz geralmente lá nos Estados Unidos mesmo, faz na Inglaterra também, né? E foi uma experiência maravilhosa, assim, né? E ele tem livros publicados no Brasil? Tem muitos, Mudando o Hábito de Ser Você Mesma, Você é o Placebo, tem o Como Tornar-se Sobrenatural. Qual que É. você gostou mais? Bem, esse último dele, Como Se Tornar Sobrenatural, é muito forte, né? Tá, cada vez ele está conseguindo se soltar mais, porque antes ele tinha
muito receio assim de não ser bem visto né, com o mundo científico. E hoje ele está com uma universidade lá dentro desses programas dele que fazem testes de pessoas quando chegam, quando saem, a mudança que acontece nessa semana nos seus exames de sangue, né? E da melhora da inflamação em uma semana, e pessoas que se curam lá realmente. É como ser você mesmo? Hum? O livro é como ser você mesmo? Mudando o hábito de ser você mesmo. Ah, quero pesquisar aqui para ver se eu guardo isso. Mudando o hábito de ser você mesmo. É, Que coisa doida isso. não, quando eu vi esse livro, né, foi no aeroporto. Então eu passei, vi o livro, daí disse, o que que eu não quero deixar de ser eu mesmo, eu gosto de mim. Peguei e fui viajar, né? Daí na volta, daí fui, daí dei uma folhada lá. Não, não, mas é tu deixar aqueles hábitos que tu não gosta de ti, né? Então, que ele traz a reprogramação mental, né? Porque a gente, quando nós somos crianças, a gente escuta muitas coisas e que isso aí o nosso cérebro vai se tornando um Quebrando programa. o hábito de ser você mesmo. Tem até no Mercado Livre. Tem tudo que é Você é lugar. o placebo, como se tornar sobrenatural. Muito interessante. Eu adorei esse título. Eu também, Quebrando o hábito de ser você mesmo. Oi? Porque é quebrar um conjunto de crenças, né? é quebrar as partes que tu não gosta, e que são essas partes que te impedem de tu alcançar aquilo que tu quer, né? É muito E, interessante isso. e o que eu digo assim também que depois que eu emagreci, né, Leda, uma coisa fantástica aconteceu, porque eu digo que, bem, quem passou a vida inteira sonhando com ser magra e brigando com a balança a vida inteira, chegar onde eu tô, se me dissesse há um tempo atrás, eu ia dizer, isso é um sonho, isso aí não existe, né? Então, depois que eu consegui emagrecer e ficar magra e ter segurança de estar magra, porque sempre eu já achava que daqui a pouco ia É, voltar. estava acostumada a engordar e emagrecer. Exatamente. Então, depois que aconteceu isso, me deu uma força incrível. Por exemplo, assim, eu fui uma menina que para tu ter uma ideia, eu na faculdade de medicina, eu rodei 2 vezes em prova oral. Os médicos, os professores, como me conheciam, me davam a chance de fazer uma escrita, porque o bloqueio que me dava. Eu não conseguia falar. Então, assim, ó, falar é uma coisa incrível. Depois eu passei um tempo com relações assim que me diziam, tu não sabe falar, tu não sabe escrever, tu não sabe. Então, né? Agora, depois que eu emagreci, eu disse, meu Deus, eu posso tudo. Também tem relações que fortalecem o para baixo da gente, né? Exatamente, exatamente. E daí, depois que eu emagreci, eu terminei relação, eu digo, eu deixei de fazer a medicina da doença, né? Porque eu vim de uma medicina clássica, onde tu faz o diagnóstico e dá remédios. E hoje, assim, né, se o remédio for necessário, sim, mas não vejo a necessidade de um remédio ser para a vida inteira. Então, nós temos esse poder de autocura no momento que a gente está numa frequência mais elevada, no momento que a gente aprende a viver da forma que, que é mais qualificável para nós, assim, que a gente vai tirar o melhor de nós também. E aí você conseguiu passar isso para os seus pacientes? Você criou um método? Como é que você trabalha? Não, daí depois eu fiz uma experiência lá com meus pacientes, que eu morava no interior, daí depois eu fui me mudei para Gramado. E daí lá em Gramado eu comecei a falar né? Daí eu comecei a ver todas as coisas que eu tinha feito, tudo que tinha me modificado, e daí eu organizei o método. E a partir desse método eu comecei a divulgar e a vender pela internet. É o método das mulheres, como é que é? É, Dispostas? das MADs, Mulheres Animadas e Dispostas. Esse foi um nome que elas mesmas deram. E elas dizem assim, né, que não é nenhum um método, né, é uma filosofia MAD, né?
porque eu busco, assim, não só a questão do emagrecimento, né, mas a questão do desenvolvimento em todas as outras dimensões, emocional, mental, social, cultural e espiritual, né, porque eu acho que a gente está aqui para se tornar cada vez, nós nos tornarmos melhores, né, e tudo aquilo que a gente aprende, eu acho que é nossa obrigação a gente poder dividir com outras pessoas, né? Esse é o meu propósito agora de poder trabalhar isso com as pessoas. Você chegou uma hora que você pensou que não era só corpo, mente, que era mais que isso? Que era também energia, que era também espiritualidade? Exatamente assim, porque a meditação foi que me trouxe esse conhecimento e essa, né, como eu te disse, que de repente a minha personalidade mudou, né, que eu pensava que eu sentia algumas coisas, eu deixei de sentir. Então a vida ficou muito mais leve, né? E nessa questão da espiritualidade foi que eu fui me conectando com essa força maior, Deus ou energia maior, o universo, cada um pode chamar o que quer, mas quando a gente se sente conectada com essa energia maior, tudo fica muito mais leve, né, Leda? E E e a gente fica mais forte. a gente fica muito mais forte, porque realmente eu vejo assim que a questão do o que os médicos falam assim, né? 80% e 90% das doenças que existem, a causa é o estresse, a causa básica é o estresse, né? E você acha que a meditação ajuda a reduzir o estresse? Ou a organizar o estresse? Porque a gente precisa do estresse também para poder agir, né? Para poder ficar disposto e animado. São, do- Só não pode deixar ele dominar a gente. Não, são duas coisas, né? Uma coisa é o estresse que tu precisa para agir, para ir fazer alguma coisa, né? Que é o estresse agudo, né? E até o estresse agudo, se tem alguém, um pitbull atrás de ti, tu tem mais é que correr e é ótimo que tu vá pro luta e fuga, que o sangue vá para tuas extremidades e que tu tenha que fugir, né? Mas assim, uma coisa é o estresse agudo. Outra coisa é o estresse crônico. Para o estresse agudo, tu tem e daqui a pouco tu relaxa. O estresse crônico é um estresse que tu não relaxa. Então, tu aumenta muito o nível do teu cortisol. E o cortisol é um hormônio que ele compete com a melatonina, né? Então, não te permite dormir direito. Então, tu não dorme, tu não relaxa. Então, se tu não relaxa, tu desorganiza todos os teus hormônios. E é durante o sono que a gente organiza o hormônio da fome, o hormônio da saciedade. Então, por isso, quando a pessoa não dorme, no outro dia quer comer um elefante, porque está tudo desorganizado, né? Então, o excesso de estresse, o cortisol também impede o metabolismo da glicose. Então, aumenta a resistência à insulina. Então, aumenta outras, né, hipertensão, as doenças crônicas. Então, assim, ó, o nosso corpo é um pulsar, né? Que nem o coração, aperta e solta. Agora, se tu só fica no estresse apertado, ah, contrai tudo, contrai as vasos musculares, aumenta a pressão, aumenta tudo, e nada, as células não são bem nutridas, então nada funciona direito. Você passou a meditar, quando você descobriu a meditação, você passou a meditar à noite, antes de dormir, de manhã ao acordar? Teve assim um horário, mesmo que depois você tenha incorporado a meditação em vários momentos da sua vida. Mas como é que foi o start, o começo? Bem, o início, em primeiro lugar, foi assim: eu já tinha tentado meditar 500 mil vezes e sempre dizia que eu não consigo, né? Para mim, meu pensamento não para e essas coisas todas, né? Daí, a meditação mesmo que eu comecei foi dentro da aula de yoga, né? Que eu comecei a meditar e eu saía lá da aula de yoga levitando, assim, sabe? Eu até fazia outros caminhos para chegar em casa depois, porque eu estava num estado muito bom e que, que tinha conseguido sair daquele estado confusional, que foi logo em seguida da morte da minha mãe, né? Então, assim, meu Deus do céu, como é que eu, né, podia sentir aquele estado bem e não conseguia. ah, Quando saí de lá, começava a me sentir mal de novo. O que que aconteceu? Eu disse assim, em casa eu não conseguia.
Daí, não, eu tento em casa, não, só consigo aqui. E daí meu professor insistiu, olha, se tu consegue aqui, por que tu não consegue lá? Isso é verdade. E daí fui, daí, assim, mas se tu te irritar, tu para. Então eu comecei a fazer uns exercícios respiratórios, né? Porque quando tu tá respirando consciente, tu tá bem consciente no aqui e no agora. E, então eu fazia 1 minuto, 2 minutos e comecei a fazer. E daí eu vi que eu estava conseguindo 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, né? E eu fazia de manhã e daí depois eu comecei a fazer de noite também para melhorar meu sono. E E hoje, melhorou hein? Muito. Melhora, melhora bastante, melhora bastante. antes de dormir, pouco antes de dormir. Antes, Já na cama? eu faço deitada já. Em algumas situações, até quando eu estou intencionando alguma coisa que eu quero na minha vida, daí eu faço sentada. Senão, eu já vou deitada, já faço um escaneamento do meu corpo todo e daqui a pouco já apaguei no meio da meditação toda. Esse é o objetivo. E sem remédio, sem nada. Sim, eu tomava remédio também, né? Tomei muito tempo remédio também porque eu não conseguia dormir. Então a meditação foi muito providencial, porque ela ajudou no sono, daí ajudou na alimentação, ajudou na saciedade e te levou a emagrecer, de certa forma, né? De Uma coisa foi tudo. puxando a outra. Foi. E daí que eu digo assim que a meditação ela te coloca, né, nesse contato com alguma coisa maior, assim, sabe? Quando tu tá meditando, tu te sente mais ligada né, na natureza. Eu procurava meditar também ao ar livre também, sabe? Então, a meditação para mim foi mágica, assim, E mágica. como é que você lida, como é que você passa para as pessoas, essas mulheres animadas e dispostas? Como é que você trabalha com elas a meditação e para chegar na alimentação? Não, Você a chega gente primeiro na alimentação, depois no resto. não, na realidade, assim, vai um pouco mais ou menos, um pouco junto, porque a pessoa, em primeiro lugar, a pessoa que quer emagrecer, ela quer saber a questão da comida, né? Então, eu dou uma listinha para ela, compra isso e coisa assim, agora vamos aprender a se cuidar. E daí eu faço algumas meditações guiadas, algumas meditações exclusivas para os problemas delas, né? Que a pessoa às vezes tem trauma né? De entender o porquê que ela quer emagrecer e por que ela não quer emagrecer, né? Que muitas vezes tem traumas, tem abusos, porque a gordura muitas vezes serve para te proteger de alguns traumas, de algumas coisas que tu tem muito medo de vivenciar. Então, o objetivo é eu procuro trazer meditações que consigam fazer com que ela coloque para fora todas essas traumas infantis que pode ter ali, que seguiram e que estão atrapalhando. E a meditação é uma coisa muito interessante, né? Assim, que eu me dei conta, porque psiquiatra, eu fiz tudo que é tipo de terapia, né, Leda? Eu fiz psicoterapia, análise comportamental, grupo, família, casal, tudo. E a meditação não foi tão, né? A meditação foi muito mais efetiva do que todas as terapias que eu fiz. Todas elas foram super válidas, tá? Sim. Mas assim, que eu digo assim, porque quando tu tá meditando, tu tem grosseiramente falando, tu tem a parte do cérebro, à esquerda e à direita, né? A esquerda é mais racional e a direita é mais emocional. Para tu ter acesso à tua parte emocional, tu só consegue ter acesso quando tu tem um relaxamento muito grande, né? Então eu me lembro que eu começava a meditar e as lágrimas saíam do rosto, eu nem me lembrava por quê. Mas eu chorava, sabe? Era como se tivesse saindo, né? Coisas lá de dentro que eu saía sempre depois, eu saía muito mais leve, né? É um poder transformador mesmo. É muito transformador, é muito transformador. Eu fui não para isso, né? Daí depois eu comecei a estudar, né? Daí comecei a estudar ciências da meditação com o Daniel Goleman também, né? Que é o nosso
o, o nosso guru da inteligência emocional, e toda a inteligência emocional, tudo isso que ele fez foi através de estudos com a meditação, né? A meditação entrou hoje em dia até com os clínicos, né? Os clínicos menos, eu não sei se menos apegados à medicina antiga, ou mais apegados à medicina integrativa e funcional, e considerando mais a parte emocional, recomendam a meditação. Muitos deles. E hoje está sendo muito comprovado, assim, a transformação. O que que acontece, assim, né? Porque o nosso cérebro é como se tivesse várias lembranças, é como se tivesse vários pedacinhos, assim, com algumas memórias, assim, né? Quando tu medita, é como se esse conjunto de sinapses fechados, é como se eles se abrissem, tá? Então, que é um esforço muito grande para nossa deixar nossa mente parar de tagarelar, né? Para ela É, ficar é quietinha. difícil. Eu estou na fase de. Eu sempre achei muito difícil. É, Já tentei uma época com a meditação guiada, achava mais fácil. meditação, Depois desisti. Hein? meditação guiada é mais fácil mesmo. Mas assim, quando tu entra no estado meditativo, é como se as sinapses se abrissem, sabe? E daí elas retornam de uma outra forma, sabe? Então é isso mais ou menos de uma forma muito empírica, muito concreta, assim, é o que acontece no nosso cérebro. E no livro, O Poder do Emagrecimento, você coloca essas questões? Muitas delas eu coloco, assim, que lógico que cada vez eu já estou querendo fazer mais um, né? Porque a gente vai aperfeiçoando e vai querendo cada vez colocar mais coisas, assim, né? Que daí já vai ficando ultrapassado, assim. Mas o que Mas, você defende bastante a meditação, nesse sim, poder do emagrecimento? na meditação, acho que meditar é uma coisa das. Para mim foi assim, ó. Para mim foi um divisor de água foi eu aprender a meditar, e que daí tu aprende já ter controle dos teus pensamentos também. Porque o que que uma meditação simples assim, né, Leda? Por exemplo, tu foca numa vela, tá? Então, a âncora, né? Quer dizer, tu vai meditar, a âncora é aquilo que tu quiser. Pode ser a respiração, pode ser uma vela, pode ser um som, né? Que é onde o teu pensamento vai voltar quando tu te distrair. Então, o pensamento sai, tudo bem, tu pega e traz ele de volta para aquele lugar onde tu escolhesse. Então a gente aprende a dominar o pensamento, a gente aprende a olhar o nosso pensamento, né? Então eu digo, só esse processo já é super importante, porque tu vai ver o que tu tá pensando, o que que foi que te distraiu. É passado, é futuro, o boleto que tu tem que pagar. Então tu já vai te conhecendo. Eu até brinco aqui, ó, para mim assim, ó, essa Maindia aqui é minha companheira. Ah, Esse aqui a minha consciência, né? ah. Então, ela que me diz, assim, ela está sempre de olho aqui nas minhas escolhas, nos meus pensamentos, para eu me botar no prumo. E como é que ela se comunica com você? É um olhinho observador que nós temos que ter, né, Leda? E esse olhinho observador que está sempre nos questionando. Por exemplo, levanto de manhã, ai, tá chovendo, ai, não sei se eu vou para academia. Daí a mãe disse assim, o que que é melhor para ti? O que que tu quer? Como é que tu vai te sentir melhor? Né? Então, a gente tem que estar vigiante dos nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos, mas se a gente deixar eles tomar conta, eles vão para o caminho, né, que foi programado a gente alcançar. A gente não pode deixar eles soltos, não. Não, não, não. Tem que saber direcionar. E também tem que saber parar, né? Parar de pensar. Isso que eu acho difícil. Mas não é dar um break, assim? Mas é um exercício, depois que a gente consegue, né? O melhor jeito, mas a meditação guiada, eu acho também, que, por exemplo, se eu estou muito agitada, eu prefiro uma guiada. Por exemplo, de manhã cedo, eu gosto muito de estar na rua, assim, só meditando, ouvindo os passarinhos, ouvindo o amanhecer, a natureza, isso é uma coisa que me agrada muito.
Então, cada um. Agora, tu prestar atenção na respiração é uma coisa que tu tá presente, tu começa, foi do jeito que eu comecei a meditar, a prestar atenção na respiração. E assim, ó, se tu te irrita muito, para, vai fazer, vem outro dia, sabe? Uhum. Também tem pessoas que dizem, não, porque eu não consigo parar, né? Começa a brigar consigo, eu não consigo. Bem, se tá irritada, para, não é hora de meditar, tá? Então, medita, Seja generoso com você, né? tenha paciência, carinho. Eu digo que a gente, né, como se fosse um bebezinho, né, tem que se tratar bem. Não está fazendo direito, está tudo bem, vai melhorar, né? E esse tratamento com carinho. Isso é outra coisa também que eu trabalho bastante, né, Leda, assim, de como eu vejo as mulheres, né, se botarem em último lugar, né? Não se priorizarem como pessoas assim, então cuida de todo mundo e elas ficam por último também. E daí chega um ponto que, né? E daí depois fica naquele processo de reclamando, ninguém me dá bola, não sei, eu faço tudo pelos outros, ninguém me faz. E essa frequência da reclamação é uma das piores frequências que tem, né? Que daí isso aí baixa todo o teu funcionamento, todo o teu nível de bem-estar, de funcionamento geral do teu corpo. E hoje em dia a gente tem muita coisa para reclamar, né? Se a gente demora, a gente passa o dia inteiro reclamando. E por outro lado, né? Por outro lado, a gente tem que acolher, né? O que quando olha aquela coisa que para reclamar, vão ver a solução, não vão ficar no problema, né? Porque o reclamar não ajuda em nada, é aquela coisa, é o veneno contra nós próprios, né? É. E assim, e cuidando também, né? Que daí dessa questão energética, a gente cuida assim, tanto a questão da alimentação, né? Que uma alimentação natural é uma alimentação que nos dá muito mais energia, que tem muito mais prana, tem muito mais energia. A gente tem que cuidar também, eu digo assim, né, que é a medicina ayurvédica que traz isso, que nós somos nutridos por todos os nossos sentidos. A gente tem que cuidar muito daquilo que a gente ouve, né? Porque hoje a gente liga a televisão e só vê tragédias, né? É verdade. Então tem que cuidar também. Eu me exponho em determinados horários só para estar ao par do que as coisas que estão acontecendo, mas eu não me deixo, né, ficar querendo saber notícias toda hora, não. É de tardezinha eu dou uma olhadinha para ver o que está acontecendo, mas eu não fico. E a gente fica sabendo das coisas mesmo que a gente não queira, porque tem os Não tem grupos jeito. nossos, Hoje em né? dia a gente sabe das coisas querendo ou não, né? Uhum. Oi, pessoal. Passei aqui para falar do Sexteto Ledanag, do Sexteto de Suplementos da Doctors First. Ômega 3, melatonina, coenzima Q10, K2, magnésio e cúrcuma. Cupom LEDA5, não vai esquecer. E use também a promoção que estiver em vigor no site. Vem comigo, Doctors First. Tô te esperando. Muito bem. O próximo livro que você vai ser o quê? Vai ser sobre o quê? Vai Pois ser a é. evolução desse emagrecimento? Vai ser, eu estou pensando em escrever sobre essa questão ah, mais da nossa energia, dessa questão de como a gente pode se transformar, do poder que a gente tem dentro da gente, que muitas vezes a gente não usa, né? De aprender a usar esse nosso poder e nos libertar de, de nossos vieses passados, assim, né? Porque muitas vezes tem muitas mulheres, assim, mulheres, homens também, mas é que eu trabalho só com mulheres, por isso que eu estou falando nelas. ah, Aquelas coisas que tu ouve quando criança, né? Ah, tu não é capaz, olha, tua irmã faz melhor do que tu não sabe fazer as coisas direito. Então, isso aí a pessoa vai carregando a vida inteira E fica e, entranhado, né? e fica limitada, né? Se limita de não se sentir merecedora de conseguir conquistar aquilo que quer. Então, acho que a gente tem um poder imenso dentro de nós que está sendo muito pouco utilizado. E o exercício físico, como é que ele entrou na sua vida? Você já fazia na época que você engordava e emagrecia? Eu fazia, mas eu fazia meia boca, assim, sabe? 3 vezes por semana, um pilates, coisa assim, eu sempre fiz alguma coisa. Mas depois eu comecei a fazer, né? Depois de estudar, por exemplo, a musculação é uma coisa que a gente não pode abrir mão, né?
Então, daí intensifiquei bastante a musculação. Eu dizia assim, ó, olha, eu gosto de fazer qualquer tipo de exercício, só não faço dois, musculação e corrida. Imagina qual é os dois que eu faço, né? Musculação Musculação, e corrida. musculação e corrida. E por quê? Porque a musculação, nós precisamos de músculo, né? Até vou fazer uma live nesse mês ainda sobre o músculo, o órgão da juventude. Porque o músculo é que vai fazer com que, de alguma forma, ah, tu não. É, Não, é aqui em casa. Eu tinha dito ao porteiro que eu ia trabalhar, mas ele parece que trocou o turno, né? E tá, ele é não, não, insistente, né? não, sem Ele é muito problema. insistente. Não tem problema. Eu achei, será que é o meu? Que às vezes Não, é o meu. Eu não sei o que fazer, porque está longe de mim. Eu esqueci de trazer para perto. tranquilo. Bom, acho que ele agora parou. Vamos ver. E aí você faz a musculação e faz a corrida todo dia? Faço musculação, eu faço no mínimo 5 vezes por semana. Eu faço HIIT também e faço uma corrida. Esse eu tenho mais resistência para fazer também, um pouquinho mais. Não é uma das coisas que eu mais gosto, mas faço igual, porque acho que, né, é quando tu faz uma corrida, um cardiorrespiratório, tu faz com que todas as tuas células fiquem alimentadas, né, nutridas. Então, eu penso muito em termos de células. Quando eu não estou com vontade de fazer, não, mas a minha célulazinha lá merece que eu. A minha célula precisa, ela está me chamando, né? Exatamente. E faço yoga também, né? Continuo fazendo yoga, né? E faz muita meditação. A meditação, sim. Meditação faço e, assim, qualquer coisa que me tire do prumo, se eu sair do prumo, eu me seguro lá até voltar para o prumo normal, assim. Ótimo. É quase uma terapia, né? Não, eu não me permito estar numa frequência de raiva, de ódio, de chateação, assim, sabe? Às vezes, lógico, sabe uma coisa, tu fica triste, coisa assim, mas daí eu vou pro meu cantinho lá, Pera. eu recupero, tem que recuperar. Eu vou mostrar, antes da gente encerrar, vou mostrar aqui, ó. Vou até tapar o preço, porque não é um comercial. É só para mostrar os livros: O Quebrando o Hábito, Como Se Tornar Sobrenatural e Você é o Placebo. Tem até vendendo os três juntos, sabe? E olha que eu olhei no Mercado Livre. Eu ia entrar na Amazon, mas só foi para o Mercado Livre, eu deixei. E realmente existe. Está tudo publicado em português, então acessível a quem quiser se aprofundar, né? Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí o Joe Dispenza foi exatamente isso, E O extremamente Poder do transformador. Assim. Emagrecimento, escrito pela doutora Beth, está na Amazon. Tá na Amazon e também tá no link da minha bio também, se alguém quiser entrar e comprar direto lá. E o teu Instagram é doutora Beth Vale. DRA, doutora, DRA.bet, BETH, vale com dois L's. Uhum. Tá certo. Muito obrigada. Gostei muito de te conhecer, digamos assim. Igualmente, igualmente. Foi um Estou prazer. disponível, sim, qualquer coisa, a gente pode conversar novamente. Tá certo. Foi muito bom, muito Muito obrigada. obrigada, tá? Tá. Prazer mesmo. Que bom que você veio até aqui, que você assistiu as entrevistas. Agora eu vou te pedir para curtir, para compartilhar, para avisar para os amigos, enfim, para curtir junto comigo meus 50 anos de jornalismo e se tornar membro apoiador do canal Leda Nagli. R$ 1,99 por mês. Não é muito, né? Mas é muito sim, porque é o seu apoio, é a sua presença, é a sua força nesses 50 anos e nesse canal. Tô te esperando lá, valeu? É só apertar o botão aqui embaixo, ó, e se tornar membro. É rapidinho.